Qual o maior time do Norte nessa década, cara? O Norte que tem times gigantescos como o Remo, o Paysandu, times que estão crescendo como o Amazonas, o Manaus, o próprio Porto Velho. Vamos ver a tabela definitiva dos principais e dos maiores clubes do Norte agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, cara, e seja bem-vindo ao Torcedorismo. Reta final, né, de ano, então a gente tá aqui fazendo a nossa atualização dos maiores times da década no Norte. Hoje a gente tá começando com o Norte, mas vai ser uma série de vídeos, tá? Vamos fazer de todas as regiões do Brasil. Ali a gente vai fazer região por região e no final a gente vai ver os maiores times do Brasil, tá? Eu fiz uma tabela de pontuação, eu vou mostrar a tabela pra você ver. Cada título tem uma pontuação, cada colocação em campeonatos nacionais. Se você foi nas quartas de final ou nas oitavas de finais da Copa do Brasil, vale mais pontos. Eu vou mostrar certinho a pontuação. E isso aqui é só na década atual. Ou seja, os títulos e as participações contam de 2020 para agora. Então são 6 temporadas, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então as pontuações, os títulos são todos baseados nisso. E agora tá tudo atualizado com as performances dos clubes em 2025. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal para acompanhar essa série e todas as notícias do seu time, porque tá só começando. Já vou botar aí na tela para você a tabela. Essa daqui é a tabela, tá? Ali, ó, você dá um pause depois de você ver, ó. Isso aqui é a colocação, né? Colocação na Série A, por exemplo, e o número de pontos que o time conquista por ser o campeão, e cada posição tem uma pontuação, tá? Então na Série B é assim também, na Série C, na Série D eu coloquei só os times que conquistam o acesso pontuando, o título estadual, o título regional, né? Regionais seriam Copa Verde, Copa do Nordeste, então esses são títulos regionais. Aqui a Copa do Brasil para quem chega na fase de 16avos de final, tá? Ali a fase anterior às oitavas de final tem uma pontuação aqui na tabela do torcedorismo. Se não chegar lá, você recebe só 20 pontos pela participação na Copa do Brasil. Copa Sul-Americana, tá aí a tabela também na tela para você. Recopa Sul-Americana, só para o campeão, né? Supercopa Rei, aquela Copa que o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil disputam no início do ano. Libertadores, Intercontinental e a Copa do Mundo de Clubes. Agora vamos para os clubes de cada estado do Norte. Vamos começar pelo Acre, que tem como seu principal time na década o Rio Branco, cara. O Rio Branco que foi campeão, né, estadual recentemente, né, foi campeão estadual em 2021, em 2023, teve 2 participações ali em Copa do Brasil, né, teve uma participação em 2024 e em 2022 também, e caiu sempre na primeira fase. Então a pontuação total do Rio Branco do Acre ficou com 440 pontos. Agora passando para Rondônia, que tem como principal time na década o Porto Velho, meu camarada. Porto Velho que conquistou 5 vezes o campeonato estadual em 2020, 21, 23, 24 e 25, só não ganhou 22. Teve 2 participações em Copa do Brasil, algumas participações em Copa do Brasil, né? 2021, 22, 24 e 25. Em 24, eliminou o Remo na primeira fase e em 25 eliminou o Cuiabá, tá? Então, houve essa eliminação aí para cima do Remo em 2024. O Porto Velho, que tá crescendo de tamanho, fecha aí a pontuação de Rondônia com 1.080 pontos. No Amazonas, a gente tem 2 clubes se destacando, então eu tive que fazer a conta dos 2 clubes, cara. Primeiro, o Manaus que conquistou 3 títulos estaduais nessa década, né? Conquistou o campeonato estadual 3 vezes em 2021, 2022 e em 2024. Na Série C, ele teve algumas participações, né? Ele foi em 2020 décimo lugar, em 2021 ele foi pro quadrangular final, né? Mas não subiu, ficou na 6ª colocação geral. Em 2022 ficou na 13ª colocação. Em 2023 foi rebaixado na Série C e não retornou mais. Na Copa do Brasil, ele participou todos esses anos, praticamente, só não participou em 2024, mas em 2020 conseguiu eliminar o Curitiba na primeira fase, tá? Foi o principal feito aí que o time do Manaus fez na Copa do Brasil. Então termina aqui, né, o nosso ranking com 1.235 pontos o Manaus, tá? O outro clube, né,
do Amazonas é o próprio Amazonas, né, que teve alguns resultados mais expressivos do que o próprio Manaus, né, o Amazonas que foi campeão estadual nessa temporada de 2025 e também em 2023, então tem 2 títulos nessa década. Na Série D 2022, ele conquistou o acesso, tá, subiu para a Série C em 22, aí na Série C 23 ele já foi campeão brasileiro da Série C numa final contra o Brusque, então foi o primeiro título nacional do Amazonas. Na Série B de 2024, cara, o clube permaneceu, né, foi ele 11º lugar, e na Série B 2025 acabou sendo rebaixado nessa temporada. O Amazonas vai jogar a Série C novamente em 2026. Na Copa do Brasil, cara, ele foi ali uma vez, tá, até aquela fase 16avos de final, né? Eliminou o Independente do Amapá e o Maringá. Só que aí, meu camarada, o Amazonas pegou pela frente o Flamengo, né? De Jorge Arrascaeta, né? De Pedro e companhia, todo mundo jogou nesse confronto aqui e acabou sendo eliminado com 2 derrotas por 1-0, tá? Então, o Amazonas teve essa sua principal participação na Copa do Brasil. Depois, em 2025, participou também, mas caiu na primeira fase, tá? E o Amazonas fez 2.220 pontos aqui e conquistou aí pelo menos o título de melhor time da década até o momento no seu estado, tá? O Manaus ficou atrás. Em Roraima, temos o São Raimundo como principal destaque. Em Roraima, o São Raimundo que conquistou 4 campeonatos estaduais nessa década, 20, 21, 22 e 23, foram 4 seguidos e participou todas as edições da Copa do Brasil na década, tá? 20, 21, 22, 23, 24 e 25. O São Raimundo que foi campeão estadual pela última vez em 2023, mas ainda assim é o principal time do seu estado de Roraima com 920 pontos. No Amapá, a gente tem o Trem, cara. O Trem como principal destaque também, que conquistou 5 campeonatos estaduais, né? 21, 22, 23, 24 e 25. Só não ganhou em 2020 e participou da Copa do Brasil 22, 23, 24 e 25, tá? Então, o Trem no Amapá fecha aí com 1.080 pontos. No Tocantins, temos o Tocantinópolis com o principal destaque dessa década, cara. O Tocantinópolis aí com 3 títulos estaduais em 21, 22 e 23, foram 3 seguidos. Foi na Copa do Brasil até 16avos de final, quando eliminou o Náutico e o Cascavel em 2022, mas aí tomou uma sacolada do Atlético Paranaense, meu irmão, por 9-2 na terceira fase, mas conseguiu chegar à terceira fase lá em 22, aí depois 23, 24 e 25 apenas participou, mas é o principal clube aí do seu estado nessa década com 680 pontos. Agora, meu camarada, vamos chegar no Pará. E no Pará, tu se prepara que tem 2 times gigantescos com muitos títulos e muitas conquistas já nessa década. Vamos começar pelo Paysandu, cara. O Papão que conquistou 3 títulos estaduais, tá? 2020, 21 e o último foi em 2024. O último título do Paysandu estadual foi em 24. Depois, cara, na Copa Verde, o Paysandu ganhou em 2022, tá? Nos pênaltis do Vila Nova, então foi campeão em 22. Depois voltou a vencer a Copa Verde em 2024, quando ganhou o Vila Nova naquela final que o agregado foi 10-0. Quem não se lembra, né? O primeiro jogo foi 6-0, depois na volta 4-0. E nessa temporada de 2025 ganhou de novo. Ganhou em cima do Goiás nos pênaltis, em pleno Serra Dourada, fez um gol no finalzinho. Olha o Luizinho Lopes aí, quem tem saudade dele aí? Torcedor do Paysandu, não sei não, hein? Mas foram 3 títulos regionais nessa década, tá? Dos 6 que existiram, o Paysandu ganhou metade, então é um time regionalmente muito forte. Na Copa do Brasil, meu camarada, na Copa do Brasil, em 2020... né, ele caiu na segunda fase em 2020, eliminou o Brasiliense, depois caiu pro CRB nos pênaltis. Em 2021, eliminou o Madureira na primeira fase, caiu de novo pro CRB. Aí em 22, eliminou o Trem, e aí caiu pro CSA dessa vez, o rival do CRB. Em 2023, aí o Paysandu chegou na fase de 16avos de final, né? Ele entrou direto por ter sido o campeão da Copa Verde, mas aí pegou o Fluminense, aquele Fluminense campeão da Libertadores em 23, né? Pegou o Fluminense logo no primeiro momento ali e tomou ali uma eliminação pro Fluminense em 2023. Já em 2024 foi ali até a segunda fase, eliminou o Ji-Paraná e caiu pro Juventude. Em 25 entrou direto também na fase de 16avos de final, mas enfrentou ali o Bahia e tomou um 5-0, tá?
Então essas foram as participações do Paysandu na Copa do Brasil. Na Série C 2020, ele foi até o quadrangular final, mas ficou na 7ª colocação geral, não subiu. Em 21, de novo, quadrangular final, foi líder do seu grupo, mas não subiu, ficou em 8º na classificação geral de 2021 na Série C. Em 22, na Série C de novo, quadrangular final de novo, foi líder geral atrás do Mirassol na primeira fase, mas no quadrangular final, de novo, foi o último do seu grupo pelo 3º ano seguido e não subiu. Em 2023, 4º ano seguido, pegando o quadrangular final, e dessa vez o Paysandu conquistou acesso num jogo dramático contra o Volta Redonda ali na última rodada, né? Perdeu, mas não podia levar mais nenhum gol. Foi o 4º colocado geral em 2023, tá? Então o Paysandu ali foi bastante importante esse acesso do Paysandu em 2023. A torcida comemorou bastante, fez diversos mosaicos, a torcida do Paysandu deu um show naquela temporada 2023. Já em 2024, na Série B, o Paysandu conseguiu a permanência, tá? Conseguiu a permanência na Série B, montou um time razoável, brigou para não cair, mas conseguiu permanecer na Série B para 2025. Mas aí em 2025 a gente sabe o que aconteceu, né? O Paysandu foi o lanterna do campeonato, foi rebaixado, um dos piores anos do Paysandu na sua história. Mas o Paysandu, com toda essa lista que eu falei, ele fica ali. Eu vou fazer suspense com a pontuação total do Paysandu, tá? Vamos ver primeiro a pontuação geral do Remo, tá? O Remo que na década ganhou 2 títulos estaduais, tá? Ganhou 2022 e agora em 2025. Então o Remo é o atual campeão estadual, tá? Lá no Pará. Na Copa Verde, o Remo também tem um título. Ganhou em 2021, já nessa década, então tem um título na Copa Verde, né? Então conseguiu aí ganhar nos pênaltis, ganhando do Vila Nova essa Copa Verde, tá? Na Copa do Brasil, meus camaradas, o Remo foi muito bem na Copa do Brasil, tá? O Remo foi muito bem. Em 2020 não foi tão bem assim, né? Eliminou o Frei Paulistano e depois caiu pro Brusque na segunda fase, tá? Mas aí, meu camarada, em 2021, eliminou o Esportivo na primeira fase, depois passou pelo CSA nos pênaltis e aí pegou o Atlético Mineiro. Aí caiu pro Atlético Mineiro, tá? Caiu pro Atlético Mineiro de Hulk ali, foi eliminado, não conseguiu bater de frente com o Atlético Mineiro de Hulk. Em 2022, entrou direto na fase de 16avos de final por ter sido campeão da Copa Verde no ano anterior. E aí, enfrentou o Cruzeiro e caiu nos pênaltis pro Cruzeiro, tá? Foi eliminado pros pênaltis. Lembrando que, cara, o Cruzeiro aqui nessa época estava na Série B ainda, tá? Em 2022, o Cruzeiro disputou a Série B. Já em 2023, de novo, o Remo chegou na fase de 16avos de final, passou pelo Vitória do Espírito Santo, passou pelo São Luís lá do Rio Grande do Sul, e aí pegou o Corinthians na terceira fase, ganhou o primeiro jogo em Belém, mas perdeu o segundo jogo em São Paulo e acabou indo para os pênaltis, e aí mais uma vez nos pênaltis o Remo foi eliminado nessa fase. Já tinha sido eliminado para o Cruzeiro e depois foi eliminado para o Corinthians, mas o Remo fez grandes participações na Copa do Brasil nessa década. Em 2024 foi muito mal, né? Foi eliminado na primeira fase para o Porto Velho e na temporada 2025 agora eliminou o Gás e depois foi eliminado em casa para o Criciúma. E aí a gente começa a falar de campeonatos nacionais do Remo, tá? A gente começa a pensar na Série C 2020, quando o Remo foi vice-campeão, tá? Daquela Série C em 2020 e conquistou o acesso para a Série B. Então foi um ano muito bom para o Remo, conquistou ali o seu acesso para a Série B, começou a década muito bem. Já em 2021, na Série B, o Remo acabou sendo rebaixado, né? Ficou na 17ª colocação depois de uma derrocada absurda, tá? Uma derrocada absurda aí do seu time. Na verdade, ali os jogadores do Remo ali, cara, não sei o que aconteceu, a reta final muito ruim, acabou sendo rebaixado em 2021 na Série B. Aí em 2022, de volta à Série C, não foi muito bem, foi 12º lugar. Em 2023 na Série C, de novo foi mal, 11º lugar. Em 2024 na Série C, ele conquistou o acesso outra vez, foi o 4º colocado. Isso aqui são jogadores na Série B, ó. A Série B em que o Remo perdeu aquela reta final lá e foi rebaixado. Mas aí, em 2024, conquistou o acesso novamente com uma força absurda da torcida azulina, tá? A torcida azulina carregou o Remo para fora da zona do rebaixamento rumo ao acesso. Foi impressionante o que aconteceu em 2024. O Remo subiu outra vez. E aí, cara,
Em 2025, na presente data, aconteceu o que aconteceu, né? O Remo faz uma Série B esplendorosa, né? Passa por dificuldades, perde treinador, perde gerente de futebol, remonta o time e conquista o acesso com essas cenas maravilhosas aí da torcida no último jogo diante do Goiás, comemorando o acesso. Então, o Remo montou um timaço, né? Pedro Rocha foi o artilheiro nessa temporada, Caio Vinícius foi muito bem também, e o Remo conquistou o acesso para a Série A. Então foi quarto colocado na temporada 2025, tá? Então a tabela final eu vou colocar agora para você. Não liga para os escudos não, mas ficou assim, ó. O Remo ficou com 3.720 pontos, ainda é o melhor time do Norte nessa década, tá? Então o Remo, com esse acesso, pulou para a primeira colocação, passou o seu maior rival, que acabou sendo rebaixado para a Série C. Então essa diferença aí de séries, né, de divisões, acaba botando o Remo no topo do Norte nessa década. O Paysandu fica ali em segundo com 3.580 pontos. O Amazonas vem com 2.220 pontos, o Manaus com 1.235, o Porto Velho com 1.080, empatado com o Trem, São Raimundo com 920, Tocantinópolis com 680 e o Rio Branco com 440. Os escudos vocês já sabem, né? Inteligência artificial é isso aí mesmo. Mas, meu camarada, e aí, cara, você concorda? O Remo é o maior clube do Norte nessa década? Cara, a gente vai continuar atualizando isso todo o ano e os próximos vídeos vão ser das próximas regiões. Então não deixa de se inscrever para acompanhar essa série de vídeos aí. Deixa a curtida se você gostou. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.